Pelo amor de Deus, alguém ajude meu filho! O grito cortou o ar pesado da tarde chuvosa. As ruas do condomínio Jardim das Palmeiras, repleto de mansões elegantes, tinham se transformado em rios perigosos. Um bueiro destampado no meio da calçada engolia a enxurrada e junto dela o pequeno Rafael, de apenas 6 anos, filho do empresário Henrique Vasconcelos. Os vizinhos ricos se amontoavam em volta, desesperados, mas ninguém se atrevia a descer naquele buraco escuro. As roupas de grife e os guarda-chuvas caros não serviam de escudo contra o medo que gelava cada um deles. Chama os bombeiros! Alguém gritava, mas a correnteza não esperava. Rafael se debatia, engolindo água suja, e sua voz fraca se misturava ao trovão que fazia as janelas tremerem. Cada segundo era um passo mais perto da tragédia. Antes de começarmos essa história, quero saber de você. De onde está assistindo? E que horas são aí na sua cidade? Escreve nos comentários que eu adoro acompanhar até onde nossas histórias chegam. E já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que também gosta de histórias fortes e inspiradoras. Isso ajuda demais a nossa família a crescer aqui no YouTube. Entre os gritos, surgiu correndo uma figura improvável. Catarina Alves, 24 anos, uniforme azul de faxina colado ao corpo pela chuva, balde de produtos de limpeza caindo no chão, magra, de estatura pequena, mas com uma coragem que parecia explodir de dentro. Trabalhava havia 2 anos no condomínio, invisível para a maioria, mas sempre amiga de Rafael, que sorria e acenava para ela nos corredores. "Saiam da frente!" gritou, empurrando os moradores atônitos que só sabiam assistir. "Não, menina, é perigoso demais!" Alertaram, mas Catarina não ouviu. Arrancou os sapatos, respirou fundo e mergulhou no bueiro sem pensar 2 vezes. O choque da água gelada bateu como uma bofetada, mas a decisão já estava tomada. Ou voltava com Rafael, ou não voltava. Lá dentro, a correnteza parecia um monstro tentando arrastá-la para a escuridão. Catarina nadava contra a força da água, engolindo lama, os olhos ardendo, o corpo pesando com a roupa encharcada. "Rafael, segura firme!" gritava até ouvir a voz fraquinha dele. "Tia Cat, me ajuda!" O menino estava agarrado a um cano, tremendo a poucos metros à frente. Cada braçada era uma luta contra o impossível. Quando finalmente o alcançou, sentiu as mãos geladas do garoto se agarrando ao seu pescoço como a um anjo salvador. Agora, o desafio era dobrado. Voltar contra a correnteza com uma vida frágil em seus braços. Do lado de fora, os moradores se inclinavam, alguns rezando, outros paralisados pelo medo. E quando Catarina emergiu, exausta, trazendo Rafael ainda vivo, os aplausos explodiram. Mas aquele era só o começo, porque o verdadeiro perigo não estava na água, e sim na guerra silenciosa que viria depois. A cena ainda estava fresca quando um carro preto freou bruscamente diante do portão do condomínio. Da porta saiu um homem alto, de terno escuro e olhar em pânico. Henrique Vasconcelos, 35 anos, o pai de Rafael. "Meu filho!" gritou, empurrando vizinhos e chegando até o garoto que estava enrolado na toalha improvisada de uma moradora. Rafael tremia, mas respirava, os olhos ainda fixos em Catarina, como se só a presença dela garantisse que estava vivo. "Quem fez isso? Quem trouxe ele de volta?" perguntou Henrique sem conseguir acreditar. Então viu a jovem, encharcada, cabelo grudado no rosto, uniforme coberto de lama, segurando o menino com um cuidado quase maternal. Catarina, ofegante, tentou se afastar, constrangida com tantos olhares. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria", murmurou, mas Henrique segurou seu braço com firmeza, sentindo o peso da gratidão. "Não, você fez o que ninguém teve coragem de fazer." Por um instante, os dois se olharam. Ele, um homem acostumado ao poder, sempre cercado de bajuladores, agora se via diante de uma funcionária simples que arriscara a própria vida por seu filho. O contraste doeu em sua consciência. Dezenas de vizinhos ricos ficaram imóveis, enquanto a faxineira invisível mergulhou sem hesitar.
O silêncio em volta era carregado, como se todos tivessem percebido a mesma coisa, mas ninguém ousava admitir. A ambulância chegou com sirene cortando a chuva, e logo os paramédicos levaram Rafael para dentro. Henrique fez menção de ir junto, mas o menino choramingou. Eu quero a tia Cat. Não me deixa sozinho. O pedido caiu como uma bomba no coração de todos os presentes. Os vizinhos se entreolharam, chocados. Henrique respirou fundo e olhou para Catarina. Venha com a gente. Ela hesitou, ainda sentindo o peso do uniforme molhado, mas aceitou. No hospital, enquanto Rafael era examinado, Catarina esperava num canto, tentando não chamar atenção. Mas Henrique não conseguia desgrudar os olhos dela. A coragem, o carinho espontâneo, a ligação imediata entre ela e seu filho, tudo aquilo o desarmava. E naquele instante, ele ainda não sabia. Essa aproximação seria a fagulha de uma guerra familiar que estava prestes a explodir. No quarto branco e silencioso do hospital, Rafael abriu os olhos devagar. Ainda pálido, buscou com o olhar quem estava por perto. Quando encontrou Catarina sentada numa cadeira, o rostinho iluminou-se. Tia Cat, você ficou aqui? A voz fraca soava como um pedido de proteção. Catarina sorriu e respondeu baixinho. Claro, querido. Não ia te deixar sozinho. Ele estendeu os bracinhos e ela se aproximou, abraçando-o com a delicadeza de quem segura um tesouro. O menino suspirou aliviado, fechando os olhos novamente. Henrique assistia à cena da porta em silêncio, com o coração apertado. Pela primeira vez, desde a morte da esposa, via o filho sorrir de verdade. Horas depois, quando Rafael já dormia tranquilo, Henrique se aproximou de Catarina no corredor. Eu não sei como agradecer. Você me devolveu meu filho. Catarina baixou os olhos, sem jeito. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. A frase escapou sem intenção, mas atingiu Henrique como uma flecha. Ele percebeu a naturalidade com que ela tratava Rafael, sem exageros, sem formalidade, apenas com carinho genuíno. Você não tem ideia do quanto isso significa para nós. O clima foi interrompido por passos firmes ecoando pelo corredor. Um homem de terno impecável, expressão severa e cabelos grisalhos se aproximava. Era Augusto Vasconcelos, 62 anos, pai de Henrique e avô de Rafael, conhecido por sua rigidez quase militar. Quem é essa mulher? Perguntou Augusto, olhando Catarina de cima a baixo com frieza. Henrique tentou explicar, mas o tom do patriarca cortou o ar. Então foi essa funcionária que se meteu na nossa família? O silêncio ficou pesado. Catarina sentiu o rosto arder, mas manteve-se firme. Eu só quis ajudar o menino. Augusto estreitou os olhos como se enxergasse perigo onde só havia bondade. Ajuda demais, às vezes vira invasão. Henrique, irritado, retrucou. Pai, sem ela, Rafael estaria morto. Mas o velho apenas virou as costas, resmungando algo sobre cada um no seu lugar. Catarina percebeu ali que não seria aceita com facilidade. E enquanto ela respirava fundo para conter as lágrimas, uma certeza se formava. Salvar Rafael havia sido só o início de uma batalha muito maior. 2 dias após a alta, Rafael voltou para a mansão dos Vasconcelos. O menino parecia mais quieto do que nunca, evitando até os brinquedos que antes adorava. À noite, Henrique foi acordado pelo choro abafado vindo do quarto do filho. Correu até lá e encontrou Rafael sentado na cama, suado, os olhinhos arregalados. Pai, sonhei que estava afundando de novo e a tia Cat não veio me buscar. A frase cortou Henrique por dentro. Tentou acalmar o menino, mas percebeu que só uma presença traria paz. Catarina. No entanto, lembrava-se bem das palavras do pai, ditas com frieza. Essa moça não tem lugar na nossa vida. O peso desse veto pairava sobre cada decisão. No dia seguinte,
Henrique tentou distrair Rafael com passeios, presentes, até mesmo contratou uma babá renomada indicada pelo próprio Augusto. Mas nada funcionava. O menino se escondia, recusava comida e murmurava o nome de Catarina quando pensava que ninguém ouvia. A babá, impaciente, chegou a dizer: "Esse apego não é saudável." Henrique se irritou, mas percebeu que a estratégia de seu pai estava clara: apagar a presença de Catarina da vida do menino. O que Augusto não esperava era que quanto mais tentassem afastá-la, mais Rafael sentia sua ausência, como se o coração dele fosse guiado por um instinto que ninguém poderia controlar. Uma semana se passou e a situação ficou crítica. Rafael começou a ter pesadelos todas as noites, acordando aos gritos: "Não me deixa sozinho, cadê a tia Cat?" Henrique, exausto, sentia o desespero crescer. A cada dia o filho ficava mais pálido, mais apático. O médico da família alertou: "Isso não é apenas saudade, é trauma. Ele precisa de estabilidade emocional, e essa mulher faz parte disso." Henrique não teve dúvidas. Naquela tarde, ignorando as ordens do pai, dirigiu-se ao condomínio onde Catarina trabalhava. Encontrou-a no pátio, limpando silenciosamente. "Preciso falar com você", disse com urgência. Catarina se assustou, mas antes que pudesse responder, ouviu a frase que mudaria tudo: "O Rafael está adoecendo, e só você pode salvá-lo de novo." Quando Catarina entrou na mansão, levada por Henrique, Rafael correu até ela com uma força que ninguém esperava de um garoto tão frágil. "Tia Cat, você voltou!" gritou, agarrando-se a ela como quem se segura à última esperança. O brilho de vida voltou aos olhos dele, e em poucas horas o menino já estava rindo, comendo e brincando como há semanas não fazia. Henrique observava a cena com um nó na garganta. Era inegável. Catarina tinha se tornado essencial na vida do filho. Mas essa felicidade não duraria sem consequências. Do alto da escada, Augusto assistia, o rosto fechado como pedra. Para ele, aquilo era uma afronta. E naquela noite, jurou que faria o impossível para arrancar aquela mulher do caminho. No dia seguinte, os boatos começaram a circular pelo condomínio de casas. Algumas vizinhas sussurravam no clube: "Ouvi dizer que a faxineira está tentando se infiltrar na família." Outros repetiam: "É sempre assim, se aproveitam da gratidão para subir de vida." Catarina, ao ouvir os cochichos, sentiu o coração apertar. Nunca havia buscado nada além de seu trabalho, mas agora era alvo de olhares tortos e comentários venenosos. Henrique notou a mudança e tentou tranquilizá-la. "Eu não acredito em nada disso. Eles não sabem quem você é." Catarina sorriu sem graça, mas no fundo temia que aquela rede de maldade crescesse até esmagá-la. O que ela não sabia era que por trás de cada palavra plantada estava Augusto, movendo peças como um general em guerra. Na semana seguinte, a situação se agravou. Um blog de fofocas da alta sociedade publicou uma matéria com título cruel: "O novo golpe da elite. Como oportunistas usam tragédias para conquistar famílias ricas." Embora não citasse nomes, todos no condomínio sabiam a quem se referia. Catarina ficou arrasada, trancou-se em casa e pensou até em pedir demissão. Mas naquela mesma noite recebeu uma ligação inesperada. Era Rafael, chorando, pedindo que ela fosse contar uma história antes de dormir. O choro atravessou o telefone como um punhal. Catarina sabia que se cedesse à pressão e se afastasse, estaria quebrando o coração do menino. Respirou fundo, enxugou as lágrimas e tomou uma decisão. "Se eles querem guerra, eu vou lutar. Não por mim, mas por ele." Mas o que Catarina não imaginava era que a armadilha mais cruel ainda estava sendo preparada. "Esse anel é o da minha esposa falecida", gritou Augusto, entrando no salão como um juiz que já trazia a sentença pronta. Todos se voltaram para Catarina, que estava pálida,
sem entender como aquela joia tinha aparecido em seu armário. As pessoas murmuravam, algumas indignadas, outras chocadas, mas quase todas a julgando em silêncio. Eu nunca vi isso na minha vida. Alguém colocou aí de propósito, implorou Catarina, mas sua voz soava frágil contra o peso das acusações. Henrique se aproximou, o rosto dividido entre raiva e dúvida. Preciso que me diga, olhando nos meus olhos, foi você? Catarina respirou fundo, com lágrimas caindo, e respondeu firme: Não, nunca. Isso é uma armadilha. Mas o pior ainda estava por vir, pois a rede de mentiras parecia mais forte que a verdade. Foi então que uma voz vacilante quebrou o silêncio. Eu sei de uma coisa. Todos se viraram para Joana, funcionária antiga que tremia de nervoso. Há alguns dias, vi o Sr. Augusto entregar uma caixinha parecida para outra funcionária guardar. Ele disse que era segredo. O salão ficou em choque. Augusto tentou disfarçar, dizendo que era imaginação. Mas as palavras de Joana já haviam plantado a dúvida. Henrique olhou para o pai com uma fúria contida, o coração acelerado. Pai, foi você? Armou tudo isso contra uma mulher inocente? O silêncio pesado da sala foi mais forte que qualquer resposta. E nesse momento Rafael correu até Catarina, a abraçando forte. Ela não é ladra, ela é minha mãe de verdade. O grito da criança ecoou como uma sentença que ninguém teve coragem de contestar. Henrique ergueu o rosto diante de todos, segurando a mão de Catarina com firmeza. Basta! Acabou a era de mentiras. Catarina não é só a mulher que salvou a vida do meu filho. Ela é parte da nossa família agora. Os olhos marejados de Rafael brilhavam de alegria, enquanto Catarina chorava de alívio, o peso da injustiça finalmente saindo de suas costas. Augusto, derrotado, saiu cabisbaixo, engolindo o próprio orgulho, consciente de que havia perdido o controle da situação. Alguns vizinhos aplaudiram discretamente, outros desviaram os olhos, envergonhados por terem acreditado em boatos. Naquela noite, Catarina sentou-se ao lado de Rafael, contou-lhe mais uma história até ele dormir e percebeu que, apesar das feridas, havia vencido. O amor genuíno tinha superado a maldade, mas a pergunta permanecia no ar. Até quando Augusto aceitaria a derrota em silêncio? E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que o amor verdadeiro sempre vence a maldade? Conta aqui nos comentários. Vou adorar ler a sua visão sobre essa história. Ah, e não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com os amigos e familiares. Assim, você ajuda a espalhar mensagens que tocam o coração e ainda não perde nenhum dos próximos episódios.